A paz do Senhor Jesus, amadas Déboras, eu sou Rebenaura e hoje trago o devocional deste mês que tem como tema Não temerei mal algum. Encontra-se no livro de Salmos, no capítulo 23, no versículo 4, que diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amadas, quando Deus se revelou à humanidade na pessoa de Jesus, ele fez esta afirmação: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Este pastor, ele não falha, e a sua palavra também não falha. Este texto, ele reflete sobre o relacionamento pastor e ovelha. Tudo o que o pastor não deixaria faltar às suas ovelhas é o que Jesus, como pastor, não nos deixa faltar. Este versículo, ele mostra o cuidado e o livramento de Deus pelo seu povo, tal como o pastor cuida de suas ovelhas. Davi, o autor deste texto, era pastor de ovelhas. Ele passou por precipícios e caminhos perigosos com o seu rebanho e protegeu as suas ovelhas de perigos com a ajuda do Senhor. Ele sabia que o seu pastor cuidaria da vida das suas ovelhas e da sua vida também. Era muito comum pastores conduzirem o rebanho por trajetos perigosos em estradas com vales no meio do caminho, e por isso o pastor tinha uma grande responsabilidade com as ovelhas. Era um percurso perigoso que deixava todos os que passassem por ali com muito medo, tanto pelo aspecto geográfico, como por possíveis roubos ou assaltos. E este vale era chamado Vale da Sombra da Morte. Os estudiosos, eles dizem que existe este vale entre Jericó e Jerusalém. E ao falar do Vale da Sombra da Morte, o salmista não ignora a presença do medo. Na verdade, ele admite que o vale é intimidador e que, em si mesmo, ele não encontra nada capaz de tranquilizá-lo diante deste perigo e das adversidades. Somente em Deus ele encontra essa tranquilidade, porque é Deus que dá força aos fracos. Todos nós, amados, passamos por um vale na nossa vida. Uma doença, uma perda de uma pessoa querida, uma situação financeira, problemas familiares, ou quando inimigos tramam para nos ofuscar, tramam para nos prejudicar ou destruir. Nós não somos isentos dessas situações difíceis. Nós não somos isentos desses perigos que nos tiram a paz. Mas somente Deus poderá assinar qual será o melhor destino e o caminho que nós devemos tomar. Jesus, quando estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, ele disse assim, lá no livro de João, no capítulo 16, versículo 33, Tenho-vos dito isto, para que em mim tereis paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amados,
Ainda que nós não sabemos como agir ou reagir diante desses momentos difíceis, nós não devemos temer mal algum. O que nós devemos fazer é confiar em Deus, porque é Deus que age por nós da forma ou da maneira que nós precisamos. É dele que jorra o refrigério para os cansados. É Deus que nos dá a paz. Sabemos que as ovelhas são animais que não gostam de ambientes escuros e se assustam com facilidades. São animais medrosos. Então, o salmista se coloca como uma ovelha frágil, assustada, mas porque por um motivo que está além da sua própria capacidade, não é vencido pelo medo. E é por isso que ele declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Com isso, o salmista afirma que o medo faz parte da sua própria natureza e que o ambiente ameaçador e as circunstâncias perigosas provoca esse medo. Mas também ele afirma que há algo superior a tudo isto, e esse algo é Jesus, o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. Em Hebreus, no capítulo 13, nos versículos 21 e 22, 20 e 21, nos afirma que nos dias de hoje, Jesus é o grande pastor que cuida das ovelhas. E nós, amados, somos as suas ovelhas. E ele ministra a nosso favor quando nós o seguimos. A ovelha que segue o pastor não precisa se preocupar, pois ele a protege mesmo que ela entre em um vale perigoso. O pastor está ali ao seu lado e além do vale está uma casa de repouso. Porque Jesus é o dono do rebanho. Ele conhece e relaciona com cada uma ovelha pessoalmente, guiando, cuidando e protegendo cada uma. Portanto, amadas, diante das dificuldades que você se encontrar, você pode até se sentir fraca ou pode ficar com medo, mas acredite uma coisa: Deus está com você. Quando você pensar que tudo está perdido, lembre-se, o seu bom pastor te trata como uma ovelha. Ele sabe da sua angústia, ele sabe da sua necessidade, ele conhece a sua natureza, ele sabe do seu trabalho, ele sabe que você é importante para ele. Ele conhece os seus filhos, conhece a sua família. Então, amadas, ele jamais te deixaria de lado nos duros e maus momentos da sua vida. Sabe por quê? Porque ele é o Senhor que vem com a alegria para você. Davi, ele experimentou das maravilhas de Deus e viu a sua autoridade e poder. Mas sabe por quê? Porque Davi estava com Deus. Deus estava com Davi. E hoje, Deus está conosco, amadas. Deus é o nosso grande pastor. Jesus está conosco. Jesus, no passado, ele morreu por mim e por você e ressuscitou. E hoje ele vive por nós. E no futuro ele virá por nós. Por isso, amadas, não vamos temer mal algum,
pois o nosso grande pastor virá para nos dar a vitória. Um grande abraço a cada uma das Déboras. Que Deus as abençoe.